E hoje a gente vai falar um pouco sobre mágoa e os seus derivados, porque às vezes a gente não se dá conta dos derivados da mágoa, né? Então, tem essa questão de a gente acha que perdoou, entre aspas, a gente acha que soltou os acontecimentos, mas aí a gente, essa pessoa não quero nem ver pela frente, não quero estar bem longe, sabe? Tem um monte de coisa, um monte de indícios que mostram que a gente ainda tem algo guardado ali. Ou então, quando a gente fala, eu perdoei, mas não esqueci, né? Então, a partir do momento que eu não esqueci, é porque ainda tem algum resquício de mágoa, de ressentimento, né? Se eu não esqueci, tem alguma coisa ali ainda. Então eu trago à tona cada vez que eu lembro. Não tem como não. Lembram que eu comentei sobre a memória com vocês? Eu acho que na segunda-feira eu falei um pouco sobre a memória, não foi? Que uma das coisas mais nocivas do ego é a memória, porque a gente lembra, fica guardado ali, e mesmo que já tenha passado, cada vez que a gente lembra, aquilo ali, de alguma forma, ele mexe com a nossa saúde. Então, ela traz desequilíbrio orgânico, inclusive. E por isso a gente adoece, né? Então, imaginam aquilo ali sendo lembrado por nós a todo instante, qualquer coisinha pequena que seja. Então, o exercício de hoje eu achei bem legal, a proposta aqui do Desaparecimento do Universo, que é justamente para a gente entrar em contato com essas coisas que a gente nem imagina o quanto isso ainda incomoda, o quanto isso ainda adoece. Aqui no livro, ele fala várias coisas assim importantes. Uma delas é que é muito importante que a gente faça a leitura do livro-texto, assim como a gente está fazendo, porque a gente tem muita coisa que se perde se a gente não faz essa leitura, porque é uma leitura muito rica, é uma leitura muito detalhada, ela entra muito na parte metafísica e em alguns momentos ela entra no ego. Alguns momentos ela viaja na metafísica, outros momentos ela traz para trabalhar o ego. Então é importante a gente fazer também essa transição, né? Isso é uma coisa importante que o livro traz. A outra coisa que eu até separei aqui, na página 156, e que é o fundamento do livro. O livro foi criado para isso, né? O fundamento desse livro é o perdão. Então, ele fala que, uma vez que a gente comece a praticar o perdão com Jesus, ou com o Espírito Santo, ou com ambos, ou com qualquer um com quem você queira praticar, né? A prática do perdão, vai começar a perceber que o curso pode ser muito mais prático, porque a gente pensa que a gente tem que ficar na teoria, e é um engano a gente achar que a gente está sabendo cada vez mais, a gente está aprendendo cada vez mais. É importante visitar a teoria, mas a prática, ela é fundamental. Por isso que eu tive vontade de trazer essa aula prática para vocês. Sem a aula prática, podem esquecer. Não vai adiantar para nada, nada. E eu que faço a leitura desse livro há muito tempo, eu percebo que se eu não trago diversas vezes aqui para o meu dia a dia o que eu estou aprendendo, o que eu estou entendendo, fica só essa ladainha, né? Fica só essa intelectualização do ego, eu fico ensinando o meu ego a ser cada vez mais educado, cada vez mais sutil, e aí eu fico muito na superfície, eu fico muito na coisa da evolução, né? Essa evolução que a gente acha que está fazendo alguma coisa. A gente tem que ter em mente
que Jesus não veio nos ensinar a curar o mundo. Então, a gente não tem que curar o mundo. A gente não tem uma evolução. A gente trabalha com meios aqui, né? A gente precisa desses meios. A gente precisa dos nossos pontos focais. A religião é um meio onde a gente conecta também pelas primeiras vezes as questões, assim, para a gente ter um norte. É como se fosse uma primeira luzinha. Mas depois a gente tem que ir caminhando e soltando tudo isso aos pouquinhos. À medida que a gente já tem condições, a gente precisa soltar a questão de achar que a gente está evoluindo aqui, né? Esse livro não está ensinando a gente a evoluir dentro do mundo. Isso é muito importante a gente entender. Se a gente quiser ficar só evoluindo dentro do mundo, a gente não está trabalhando com perdão verdadeiro. E isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque o livro é sobre isso. O livro exercita isso, exercita o perdão verdadeiro. Outra coisa que eu achei interessante aqui, vou ler esse parágrafo da página 156 também, que diz o seguinte: esse não é um curso de especulação filosófica e nem se preocupa com uma terminologia precisa. Por isso a gente não tem que se prender muito nas palavras. Eu sempre digo isso para vocês, não se prendam muito no que está sendo dito. A gente precisa ir num lugar mais profundo. Não importa como vai chegar. O livro ele é explanado de diversas formas para que cada um do seu jeito consiga soltar resistência, né? Então é um livro sobre soltar resistência. É um livro que vai dando para nós muitas maneiras de dizer a mesma coisa, justamente porque tem muitas maneiras de resistência. Então, tem pessoas que são tocadas mais quando ele diz de uma forma, tem pessoas que são tocadas quando ele diz de outra, tem pessoas que gostam mais dessa parte metafísica, tem pessoas que gostam mais, que fale mais no ego, mais no mundo aqui, para conseguir entender melhor. Então, depende da forma que para a gente é mais interessante. Então, por isso que tem um leque, né, de explicações. Ele se ocupa somente, olha como é importante, ele não está aí para especulação filosófica, explicar para vocês qual é a melhor maneira de evoluir, não tem nada a ver com isso. Ele se ocupa somente da expiação ou da correção da percepção. Só. E qual é o meio para a expiação? Perdão. É o único jeito. É o único jeito. Então, por mais que a gente não entenda exatamente o que é o perdão, hoje a gente precisa trabalhar esse perdão. A gente precisa ir em busca para conhecer. Como é que a gente aprendeu tanto com ego? Como é que a gente é craque em ego, né? Como é que a gente é craque em hábitos que o ego nos trouxe? O que são esses hábitos? Os hábitos são o seguinte. Só um pouquinho que eu estou abrindo para a retinha aqui. Os hábitos são o seguinte. A gente nasce, né? Nascemos lá, pequenininhos, com uma mente totalmente aberta. E aí começa a vir as relações que a gente tem com o mundo. Através de pais, de irmãos, cuidadores, professores, depois os relacionamentos que vão indo, vão indo. E através das coisas que vêm, vai sendo plantado em nós um monte de mentira do ego, né? Um monte de crença, um monte de balelas de coisas que serviu para as pessoas, mas que as coisas vieram mudando e a gente tem que acompanhar. Então a gente tem que soltar essas balelas, né? Aqueles papos que a gente fala, aquele papo de comadrinha. Ah, mas eu aprendi com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó.
aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e assim vai. E aí a gente não muda, né? A gente vive somente de passado o tempo inteiro. E esses hábitos que a gente adquire por repetição, né? Então vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai gravando, vai se acostumando, e aí vai fazendo tanto que fica no inconsciente e eu faço tudo sem pensar. Eu faço tudo no modo automático. Quem é que não passa o dia quase no modo automático? Ou vocês pensam antes de ir na geladeira pegar um copo d'água? Vocês não estão nem pensando, vocês estão conversando e ao mesmo tempo indo lá pegar um copo d'água. Quem é que pensa antes de dirigir? Quem é que pensa antes de acender a luz? A gente vai fazendo tudo no automático. E esse livro, ele é um desfazer, né? Eu sigo aqui algumas coisas do livro O Desaparecimento do Universo, mas o nosso protagonista é um Curso em Milagres, porque esse livro nos leva sempre ao Curso em Milagres. Então, como é que eu vou desfazer tudo que eu fiz? Como é que eu vou desfazer tudo que eu aprendi? Como é que vocês acham que eu vou fazer isso? Por repetição também. Como é que a criança aprende a falar? Por repetição. Como é que a gente aprende a se defender? Por repetição. A gente leva tanto, tanto, tanto que a gente aprende a se defender. Então, esse livro ele é feito pela repetição para que a gente vá soltando cada vez mais as mentiras. E a comparação que ele vai mostrando para a gente como que seria com o ego, vai mostrando como seria a verdade, vai mostrando como seria o ego, vai mostrando como seria a verdade. Então, esse contraste é que a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? Eu quero continuar dessa forma ou eu posso escolher diferente. Então, esse livro é isso, assim. É a repetição o tempo inteiro, a repetição de formas muito diferentes, falando sempre na mesma coisa, que é o objetivo do livro, que é o perdão. É sempre o perdão é o protagonista desse livro. Sem sombra de dúvidas, se alguém perguntar um dia para vocês, ó, mas de que o livro trata? Do perdão. Só que, claro, que as pessoas não vão entender nos primeiros momentos que não é esse perdão aqui do mundo. Ah, eu te perdoo, vamos esquecer essa história. Não, tem nada a ver com o mundo, né? O perdão é o entendimento de que o mundo não existe. O perdão é o entendimento de que tudo que a gente enxerga com os olhos do corpo é uma ilusão. Então, não tem ninguém ali me fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada para ninguém. Não existe alguém fora, porque não existe fora, né? Só existe a mente. Então, por a gente ter como prioridade a questão do estudo do perdão, ele fala aqui, em algum momento do livro, na lição 68. E aí eu trouxe essa lição, pegue o livrinho de vocês, o Curso em Milagres, a gente vai pegar na lição 68, procurem aí, está na página 122 do livro de exercícios. Tendo em vista, antes da gente ler ela, tendo em vista que a gente olha para o mundo como se a gente tivesse vários problemas. Ah, eu tenho um probleminha aqui, tem outro probleminha ali, tem outro probleminha no trabalho, tem um probleminha com o filho, tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali. Mas não é. No fundo, a raiz de tudo é um problema só. É o entendimento de que nós estamos separados da fonte. Esse é o nosso único problema, porque se a gente se lembra, quando a gente está de frente com algum problema, a gente se lembra que nós não somos separados da fonte, nós somos a fonte, nós somos a perfeição,
nós somos impecáveis, mas nós somos criança, as crianças de Deus. Então a gente desliza aqui, desliza ali, e vai aprendendo, e vai levantando, e vai caindo, e vai aprendendo. Assim como uma criança mesmo, que tem que aprender por repetição, que tem que aprender um beabá. Então a gente vai aprendendo que todos os problemas são um só. São a gente achar que a gente está separado, que a gente é fraco, que a gente não vai conseguir, que as coisas são difíceis, que as coisas são demoradas, que as coisas são pesadas, que a gente precisa fazer sacrifício para ter as coisas. Então, assim vai. Tudo isso é um resultado da gente achar que a gente está separado da fonte. E aí, lá no fundo, por a gente achar que está separado da fonte, a gente tem uma sensação de culpa. Eu até marquei aqui, deixa eu ver se rapidamente eu acho uma coisa muito interessante que eu li e fiz uma marca, da forma que ele fala no inconsciente. Ah, olha aqui, ó. Eu achei interessante essa maneira que ele passou, abundância de resistência inconsciente. Então, não é por falta de inteligência, mas por causa de uma abundância de resistência inconsciente. E eu achei interessante essa forma dele trazer, porque às vezes a gente se pergunta assim, mas eu estou tão consciente disso que eu estou fazendo, eu já sei isso, por que eu repito? Porque a coisa é muito maior do que a gente imagina. Quando a gente olha um iceberg lá, vocês imaginam o que tem para baixo? É muito maior do que aquilo que a gente enxerga. Quando a gente olha uma árvore, o que tem de raiz para baixo é muito maior do que a gente enxerga o que tem para cima, né? Então, o nosso inconsciente é assim, e a gente não tem acesso a esse inconsciente. Então, a gente não sabe o quanto a gente se sente fraco. A gente não sabe o quanto a gente tem essa culpa inconsciente, porque é essa culpa inconsciente que o SEM trabalha. A gente não percebe essa culpa gigantesca inconsciente. Então, qual é o único problema? A gente achar que está separado. E aí a gente se sente culpado. A gente se sente culpado, e aí a gente se sente culpado porque nos separamos da fonte, né? Inventamos esse mundo maravilhoso que a gente está hoje, e aí a gente tem essa culpa. Só que essa culpa, ela se desmembra em muitas culpas. Então eu me sinto culpado se eu respondo uma coisa para alguém que a pessoa faz uma cara para mim. Eu me sinto culpado porque não fui visitar o fulaninho. Eu me sinto culpado porque não telefonei para o outro para dar parabéns. Eu me sinto culpado porque não fiz uma coisa especial para uma outra pessoa. Eu me sinto culpado por receber uma coisa e aí depois eu fico sempre com a necessidade de querer dar também, porque se eu recebi, eu começo a me sentir culpada também. Né? Então a gente se sente culpada de diversas outras formas. Então parecem ser vários problemas que estão surgindo, mas é sempre o mesmo. É sempre essa culpa em abundância no nosso inconsciente. E essa culpa sempre ela tem uma sensação de que em algum momento eu vou receber algo como punição. Então, isso aí é o caminho da culpa do ego. Eu tenho essa culpa, então eu estou sempre com medo. Eu estou sempre com medo. Eu tenho medo de sair na rua, mas lá atrás, eu tenho medo de que eu saia na rua e me aconteça alguma coisa, porque como eu não sou santinha, eu estou pagando algo. Porque a gente já nasce com o pecado original. Então a gente já nasce se sentindo culpado por tudo. Então as coisas que a gente tem medo que aconteçam, por que a gente tem medo?
porque a gente acha que foi culpado. Então eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo das coisas não me acontecerem. Ah, mas está certo, se não acontecer, está certo, porque eu estou pagando meus pecados. Não é assim que a gente vive? O tempo inteiro com esse medo atordoando a nossa vida? E aí, a partir dessa culpa e desses medos, vem toda a necessidade de se defender. Eu preciso me defender, eu não posso ser punido assim, né? Então, eu ataco, eu me defendo, eu quero me posicionar, eu quero empurrar o outro, eu quero me dar bem, eu quero ganhar. E assim eu vou em diversas formas mostrando o quanto eu tenho essa necessidade de fazer alguma coisa em defesa, né? A partir disso, eu tô vindo para construir alguma coisa para a gente não ficar tão no abstrato. A partir disso, deriva-se, né? Derivam-se várias outras nomenclaturas, como mágoa, ressentimento, raiva, ódio, mal-estar, chateação. A gente, quando fala assim, eu não estou mais com raiva, mas eu ainda estou chateada. Tá com raiva, tá com mágoa, tá com todas essas coisas que a gente inventou depois, né? Então, ele manda a gente para essa lição 68 e ela é sensacional. E a minha proposta para vocês é que vocês peguem ela essa semana e trabalhem bastante ela, bastante. Troquem uma das meditações que vocês fazem no dia, ou se não fazem, procurem fazer pelo menos essa, que é o seguinte: o amor não guarda mágoas. Se a gente tem alguma chateaçãozinha, alguma questão assim, ai, essa pessoa já não me incomoda mais, tá tudo certo, tá tudo ok, mas assim, ela lá e eu aqui. Tem mágoa aí. Simples assim, né? E a memória, como eu falei na aula de segunda, essa memória que a gente tem nos traz isso o tempo todo. Então, como é que a gente vai limpando isso? Por repetição, fazendo o inverso. É o único jeito, é o treino da mente. Então, vamos lá, vamos ler juntas ali para ver se a gente entende bem. O amor não guarda mágoas. Número 1. Tu, que foste criado pelo amor como ele mesmo, não podes guardar mágoas e conhecer o teu ser. Então, são coisas incompatíveis. Porque se eu conhecer o meu ser, o que é conhecer o ser? É reconhecer quem nós somos de verdade. Se a gente reconhece quem nós somos de verdade, nós sabemos que somos amor. E se nós somos amor, não tem como ter mágoa no mesmo lugar. Se a gente ainda tem, a gente não está reconhecendo que nós somos amor, que nós somos completos. Guardar uma mágoa é esquecer quem és. Olha que louco, como a gente pensa que a gente já sabe quem a gente é. Não sabemos. Isso que aconteceu comigo aqui, que me deu o negócio, que persistiu por quase um ano, e eu acabei tendo que tirar, isso aqui é uma mágoa. A gente pensa que já lidou com isso. E depois, quando a gente for fazer o exercício, vocês vão ver quanta mágoa vocês têm. É muita, gente. É muita, é muita. E a gente não acredita, a gente não reconhece. Mas vocês vão reconhecer. Vamos lá. Guardar uma mágoa. Ah, não, peraí. Guardar uma mágoa é esquecer quem és. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo.
Porque as ofensas que a gente recebe são em relação ao nosso corpo, são em relação ao nosso indivíduo, são em relação a quem nós achamos que somos. Isso foi feito contra mim, contra o meu corpo, contra a Carla. Guardar uma mágoa é deixar que o ego domine a tua mente e condenar o corpo à morte. Por quê? Porque a gente adoece. A gente adoece. E se a gente não reverte esse quadro, a gente chega na morte, né? Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não sejas como ela. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como o que pensas que passasse a ser, pois ninguém pode conceber que o seu Criador não seja como ele mesmo. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, tá tudo com letra maiúscula aqui, tá? Prestem bem atenção. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, o teu ser parece dormir, enquanto a parte da tua mente que tece ilusões em seu sono parece estar desperta. Então, esse ser que tem ciência de quem é, esqueceu, está dormindo. Por isso que a gente chama de despertar. Porque esse que sente todas esses ranços, digamos assim, tá desperto, tá ali achando que tá vivendo no mundo e que isso aqui é que é real, né? Guardar mágoas pode causar tudo isso? Pode sim. Pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor e no seu sonho de ódio, o seu criador passa a ser amedrontador para ele. Por isso a gente tem medo da punição. Por isso que guardar mágoas nada mais é do que se auto-atacar. Porque ninguém faz a gente ficar doente. Quem faz a gente ficar doente somos nós. Ninguém é capaz de nos magoar. Quem se magoa somos nós. Quem cria tudo isso na nossa mente, todo esse monstro, somos nós. Quem pode sonhar com ódio e não ter medo de Deus? 3. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas redefinirão Deus à sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como Ele mesmo e os definiu como parte de si. Então, se a gente está guardando mágoa, é porque a gente está se redefinindo, né? Eu estou me redefinindo como um sujeito individual, que tem um corpo, que tem a capacidade de ser ofendido, de tem a capacidade de se magoar, que acha que os outros é que fizeram alguma coisa. Então, eu estou completamente fora do céu, né? Eu estou totalmente na ilusão. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz.
E esse perdão, vocês não podem esquecer que não tem nada a ver com o perdão para alguém, estendido a alguém. Isso é um perdão do mundo, que é completamente diferente. Esse perdão do mundo tem uma parte do livro que ele explica bastante sobre isso. É um perdão onde a gente manipula através desse perdão, a gente barganha, como a Andréia queria um exemplo, a gente barganha, a gente diz, eu te perdoo, mas, né, vamos conversar umas outras coisinhas por aí. E a gente até pode nem falar, a gente perdoa e se sente superior, porque fez esse ato de bondade suprema aqui no mundo, né? Isso tudo são perdões aqui do mundo, que não tem nada a ver com o que o Sen está nos ensinando. O Sen nos explica que perdão é não acreditar em nada do que tá se vendo aqui. É soltar. E é esse perdão que a gente tem que trabalhar. Quando a gente vai trabalhar essa lição aqui, soltando as mágoas, também é esse perdão que a gente vai trabalhar. É o perdão do livro Um Curso em Milagres. É um perdão que vai além do mundo. O perdão é a porta de saída do mundo. Foi isso que Jesus fez. Ele saiu, ele perdoou o mundo. Ele não perdoou as pessoas, ele perdoou o mundo. Olha que interessante. Então, quem perdoa acha paz, né? É tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. Nossa, a gente vê pessoas assim que estão tão adormecidas aqui no mundo que as pessoas estão até deformadas, não sei se vocês reparam assim. As pessoas começam a se deformar, elas começam a ficar com um rosto estranho, um rosto amargo, de tanto carregar, sabe? De tanto acreditar que alguém fez alguma coisa, e as pessoas ficam se atacando, é aquele veneno que elas vão tomando todo dia. Imaginem uma pessoa tomando um veneno, venenos em doses homeopáticas. A pessoa vai se deformando, a pessoa vai adoecendo até que ela morre, né? Isso tudo em função de guardar mágoas. Então, por que eu estou falando nessa deformidade física até? Porque a pessoa está esquecendo tanto da perfeição que ela realmente vai ficando muito imperfeita. E isso vai mostrando no físico. Pessoas extremamente deformadas. Fala, querida. Carla, eu tenho um pouquinho de intimidade com esse tema, porque eu tive uma mágoa imensa na minha vida. Uma pessoa que eu amava muito, uma pessoa da minha família. E logo depois aconteceu uma coisa assim que eu me senti injustiçada, porque não era verdade. A culpa recaiu sobre mim e eu não tinha feito, ou pelo menos não estava sozinha ali, muita gente fazendo, né? E eu tive câncer de mama. Logo depois. E quando o médico falou que eu estava com câncer de mama, mas na hora me veio aquilo, a lembrança da marca. Então, eu falei comigo mesma, sozinha, no meu quarto, pensando. Eu falei que nunca mais eu ia guardar mágoa de ninguém, né? E esse assunto na minha família não é conversado,
isso que foi feito, que me culparam e tal. Mas todo mundo sabe que não é verdade, né? As pessoas, na verdade, que orquestraram a coisa, não fizeram por maldade também, não. Eles estavam tentando resolver um problema, só que quando todo mundo descobriu, eles não queriam assumir, e eu fiquei sozinha na questão, né? Enfim, não se conversa, mas todo mundo sabe que não foi assim, né? E depois foi tudo resolvido assim, aquele problema que eles queriam resolver não se tornou problema mais, e, e eu, graças a Deus, me curei. A minha reação foi tão rápida que eu não tive metástase, eu não fiz quimioterapia, eu não fiz radioterapia. Eu acho que foi da forma como eu reagi quando eu sabia, quando eu fiquei sabendo, né? E não sofri, não esperneei, não chorei, não achei que, por que comigo, né? Acontece com todo mundo, né? Por que não vai acontecer com a gente? Então, eu lembro muito disso. É muito legal. Essas lições, elas, quando é bem entendida, bem compreendida, ela se desfaz, né? Removeu, se desfaz. Deinha, fala. Não, eu queria falar com a Rita, que eu também tive o câncer de mama, mas eu entendi que era mágoa. Estava num momento de muita mágoa, muita revolta, muita sufoco, e aí foi o que eu desenvolvi. E aí eu já estava fazendo curso aqui com a Carla e tal, estudando, e olha que eu queria chegar logo na lição da cura, né? Mas eu fui a cada dia, cada dia, cada dia, entendendo, aí até chegar na mágoa, na cura, e graças a Deus hoje eu consegui. Entendi isso, e a minha vida mudou, né? Foi isso. E hoje eu estou vendo aqui essa lição, eu já repeti ela, eu já li as lições 2 vezes, né? Mas em 2025, eu estava com muita raiva de um povo aí. Aí tá aqui o nome das pessoas. Aí eu estou vendo, e caramba, tem o nome de umas pessoas aqui que eu fiz essa lição, pensando e trabalhando isso, né? E aí eu falei, ixi, em 2025 eu estava com raiva desse povo aqui, ó. Num instante, deixa eu limpar isso, né? Porque eu não posso ficar doente. É, é. E a gente não imagina que, às vezes, a gente tem raiva, essas raivas mais profundas, assim, que ele até fala sobre isso aqui, agora vocês vão ver, mas tem umas maguinhas que a gente não percebe do nosso dia a dia. Maguinhas até de filhos. De pais, então, nem se fala, uma mágoa eterna que a gente tem dos pais, né? Parece que os pais têm sempre culpa de tudo que aconteceu na vida. Os pais foram uma fábrica de traumas para nós, né? Como se realmente eles tivessem feito de propósito, como se realmente aquilo tivesse acontecido, e nada mais é do que como é que se diz? Digamos, vou falar uma coisa bem metafórica, digamos que Deus orquestrando o nosso despertar. Então, olha a maravilha que é. Se a gente não tivesse passado por tudo isso, como é que a gente ia conseguir chegar a enxergar, né? E superar. Mas ainda assim, como eu achei importante trazer essa lição que ele falou também ali no Desaparecimento do Universo, como muito importante, porque ela é uma lição que ela está muito profunda no nosso inconsciente e a gente não percebe o quanto a gente tem mágoa de todo mundo, gente. São magoinhas pequenas, são pequenas chaticezinhas. Mas a gente vê essas mágoas a partir do momento que a gente quer se isolar.
Ah, eu não quero me encontrar com esse povo. Deixa eles lá, eu tô aqui, me deixa na minha, sabe? Qual é essa necessidade? É porque a gente quer se afastar da dor. Só que a gente nunca consegue, porque a dor está sempre com a gente. Não interessa nada o outro, a aproximação dele ou não, não é problema aqui no mundo. Eu tenho que liberar da minha mente. Então é importante esse reconhecimento. Ele fala também no livro, O Desaparecimento do Universo, ele também comenta a questão da gente entrar em contato com a nossa ilusão. É importante a gente ver onde é que estão essas mágoas aí. Porque senão a gente não consegue soltar. E aí a gente começa a se dar conta, nossa, eu ainda falo naquela coisa de vez em quando. Quando eu estou unida assim com a família, conversando algum assunto, eu ainda trago de novo aquilo ali. Eu falo, conto de novo aquela mesma história. Por que que eu conto aquela história? O que está me motivando a contar de novo aquela história? Então existe um vitimismo por trás. Existe mágoa, existe. Senão a gente não adoecia, né? Então é tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. Então, percebam isso assim no redor de vocês, pessoas que ficam até deformadas, pessoas que, sabem, pessoas que começam a ficar com os dedos deformados, aqueles senhores e senhoras que começam a ficar com deformidade nos dedos, problema de coluna, começam a ficar com o rosto assim, bem modificado, que se chega a ver uma foto de quando era mais moço para uma foto mais velho, vê o quanto aquela mágoa pendurou, sabe? Ela pesou na pessoa. Número 4. Ele faz uma pergunta. Não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo é assim? Tudo isso que ele falou antes disso? É um afastamento de quem realmente nós somos, enquanto a gente guarda essas sujeirinhas. Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é apenas uma questão de motivação. Ele trabalha muito com motivação nesse livro, não sei se vocês reparam. Ele pergunta muito assim para a gente, não gostaria de estar em paz? Né? Ele faz várias vezes, ele faz esses questionamentos. Hoje, tentaremos descobrir como te sentirias sem elas, sem as mágoas. Se tiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terás problemas de motivação. Porque aí a gente vai ver, nossa, olha só, aquela dorzinha que eu tinha naquele lugarzinho do meu corpo sumiu depois dessa lição. Essa é a motivação. Então eu vou me lembrar disso, nossa, quando eu tiver com alguma coisa, eu vou lá, pego a lição de novo. E ela é curtinha, ela é rápida, a gente não precisa ler toda essa introdução, a gente só vai ler o exercício depois, né? Então, o que que ele explica? Começa o período de prática mais longo, geralmente ele indica um período de manhã e um período à noite, procurando em tua mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. Na mente, deixem as anotações, porque se a gente vai trazer ainda as anotações, a gente acaba reforçando, né? Reforçando a ilusão. Coloca lá na mente, nossa, essa pessoa, e mais essa que apoiou, e a outra que também não me telefonou para ver como é que eu estava, e a irmã dela, e o marido,
e os filhos pararam de falar comigo, todas essas pessoas assim, que foram as mágoas mais que vocês reconhecem que realmente trouxe doença. Ele ainda coloca, será bem fácil achar algumas delas. E geralmente, gente, tá na família, né? Geralmente é família. Geralmente é pai e mãe, tios, sobrinhos. Geralmente está ali. Porque justamente a gente vem dentro desse campo para trabalhar. Então, as maiores mágoas estão bem próximas a gente. Aí depois ali, colegas de trabalhos muito íntimos, amigos, que são os personagens. Ali não tem amigos. Aqui não tem pai e mãe. Não tem nada, né? Mas são as crenças na família, que é onde a gente tem que ter mais consideração, onde a gente tem que amar mais. Tudo crença, tá? Tudo crença. Mas são essas pessoas que esse mundo te mostra que tem que ter mais amor por elas. Então, são essas aí que a gente vai examinar mentalmente. Quando a gente examinar ali com os olhos fechados ou abertos, como vocês se sentirem melhor, imaginem as imagens. Não pensem assim, não, mas deixa que vai ter volta para elas, a lei divina. Não pensem em nada disso, pelo amor de Deus. Soltem, porque se eu pensar nisso, eu estou numa delusão, né? Eu estou numa ilusão dentro de outra, achando que vai ter uma contrapartida para essas pessoas, só que essas pessoas não estão aqui. Se eu fico desejando, nossa, a gente se pega dizendo, deixa que vai, isso aí vai se organizar lá para frente, sabe? Aquele desejinho de vingança. Soltem tudo, se libertem. Se libertem, só pensem assim, eu quero a minha paz, eu quero a minha saúde, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, soltando tudo. Soltando sede de vingança, e que lei, como é que é lei? A lei divina. Não, lei divina não está nem aí para nós. Lei divina não vai punir ninguém, porque o divino é só amor. A gente fala tudo errado. Tem nada de lei divina. Imagine lei divina punindo alguém. É tão incoerente. Como é que uma lei divina vai castigar um irmão? Um irmão que está dentro do nosso sonho, que fez algo para nós. E que nada mais foi do que um aprendizado. Olha só, eu adoeci, então essa mágoa eu tenho que soltar, tenho que perdoar, soltando, não tem ninguém ali, não tem ninguém aqui, solta. Fala, Deinha. A lei do retorno, que a gente fala, né? A lei do retorno, né? Ação e reação, todas aquelas coisas que a gente vai usando assim com uma palavra bem bonitinha, que é para a gente não se sentir mal, mas a gente está fazendo para nós. Fala, Rita. A lei do retorno existe mesmo, só que não é Deus, somos nós, né? Nós mesmos que nos sentimos mal de fazer uma coisa para o irmão, de pensar Não, mal. nós que promovemos esse retorno, né? Exatamente. Exatamente. Então, se a Porque gente a gente não faz para o outro, faz para a gente, né? faz para a gente, se a gente fica pensando assim, a partir do momento que eu estou pensando na lei divina, eu já estou emanando para o outro, achando que estou emanando para o outro, algo ruim para mim mesma. Então, são correções que a gente vai fazendo à medida que a gente vai repetindo.
repetindo. A gente vai fazer ainda, é natural, mas a gente vai se policiando, vai corrigindo, vai desfazendo, desfazendo, desfazendo. É um eterno desfazer. Não tem problema que a gente fez mentalmente, mas desfaz. Ó, eu não quero pensar nisso, eu quero a minha paz. É isso. Então, hoje tentaremos descobrir como te sentirias sem elas. Se tiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terá problemas de motivação. Comece o período de prática mais longo de hoje procurando em tua mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. Será bem fácil achar alguma delas. Em seguida, pensa nas mágoas aparentemente menores. Porque é tudo. Por que ele fala aparentemente, gente? Porque mágoa é mágoa. Mágoa é ilusão. Então não tem peso, uma maior, outra menor. As menores também podem nos fazer tão mal quanto fazem as maiores. Então, por isso que ele fala, pensa nas mágoas aparentemente menores, que guardas daquelas que gostas, as pessoas que gostas, ou a quem até pensas que amas. Por isso que ele fala isso tudo aqui, porque está ao nosso redor, né? Rapidamente, tornar-se-á claro que não há pessoa que tornar-se-á claro que não há pessoa alguma contra a qual não nutras algum tipo de mágoa. Estão vendo que loucura? Aparentemente, a gente vai ver que, nossa, meu Deus, eu tenho mágoa até de mim mesma. Quando a gente vê, tá todo mundo no mesmo pacote, né? Isso te deixou sozinho em todo o universo na tua percepção de ti mesma. Então é como se assim, ó, nossa, todo mundo fez coisas para mim. Eu sou a única do pé certo. Agora, número 6. Determina-te a ver todas essas pessoas como amigas. Ai, que difícil às vezes, né? Diz a todas elas, pensando em cada uma por sua vez ao fazê-lo. Cada vez que a gente falar essa frase aqui, a gente vai vendo a carinha de cada um ali. Cada um. Quero ver-te como meu amigo, para que eu possa me lembrar de que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Por isso que a gente diz, que a gente diz, não, o Curso em Milagres diz, o nosso inimigo é nosso salvador. Que graças ao que está fora, a gente reconhece o que está dentro. Se não tivessem essas pessoas para nos trazerem assim, ó, olha aqui, olha como tu ainda tem mágoa guardada, olha como tu ainda tem raiva, olha como tu é um sujeito hostil, que a gente adora também dizer, ai, fui num ambiente e só tinha vampiro energético naquele ambiente. Cheguei em casa destruída. Ora, eu estou fazendo parte disso. Se eu não estivesse fazendo, eu não reconheceria. A gente só reconhece algo fora porque está dentro, senão a gente não reconheceria. A gente não veria nada
se não tivesse dentro de nós. Não tem como ver se não está aqui dentro. O mundo interno é o que define o que a gente enxerga. Então, são essas coisas que a gente tem que ir desfazendo, essas coisas que a gente tem que ir soltando, perdoando. É esse tipo de coisas que a gente fala, né? É a lei divina que vai cuidar dessas pessoas aí, são os vampiros energéticos, ambientes que não são bons para nós. Se eu tiver a capacidade de me blindar, eu posso andar em qualquer lugar. Como é que é se blindar? É ser só amor. Ensina só o amor, que é isso que tu és. O livro já diz isso para nós. Ensina só o amor, porque é isso que tu és. Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade de falar, né, de proferir, assim, que tem um monte de vampiros energéticos, mas eu sou um anjo. É bom a gente reconhecer essas coisas nossas. É bom a gente reconhecer quando a gente tem as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos ressentimentos de pai, de mãe. E que a gente traz o assunto de novo para conversar com as pessoas. Quando a gente tiver vontade de conversar alguma coisa com alguém, é porque ali ainda tem mágoa. Quando eu tiver vontade de desabafar, de dividir com alguém, ali tem mágoa. Mas às vezes a gente faz isso e reconhece. Não é um negativo total. Às vezes a gente divide com alguém uma coisa que a gente está sentindo, a gente reconhece ali, ó, chega desse assunto, vamos liberar isso, né? Mas a gente vê porque a gente repete. Então, quero ver-te como meu amigo para que eu possa me lembrar de que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Passa o resto do período de prática tentando pensar em ti mesmo, completamente em paz com todos e com tudo, a salvo num mundo que te protege e te ama e ao qual correspondes com o teu amor. Procura sentir a segurança que te cerca, pairando sobre ti e amparando-te. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. No final do período de prática, dize a ti mesmo: o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Os períodos mais curtos de prática, porque durante o dia ele sugere que a gente faça algumas vezes, né? Deverão incluir uma aplicação imediata da ideia de hoje nessa forma. Toda vez que surgir algum pensamento de mágoa, de alguém fisicamente presente ou não, o amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu ser. Bonito, né? Além disso, repete a ideia várias vezes por hora dessa forma. O amor não guarda mágoas. Quero acordar para o meu ser, deixando de lado todas as minhas mágoas e acordando nele. É muito legal. Então, eu sugiro para vocês que façam esse detox essa semana, já que a gente trabalhou isso aqui hoje, tendo bastante consciência de que está tudo certo, a gente não está atrasada em nada.
Tá tudo certo até aqui. Se isso surgiu para nós agora, é porque agora é que a gente tem que fazer. Então não tem assim, ah, meu Deus, por que eu não fiz há 3 anos atrás? É esse o momento de fazer, né? Não esquecer, gravar no celular, de repente, um áudio, fazer de manhã quando acorda, deixar o livro aberto nessa página e fazer ele até a gente sentir assim, ó, parece que saiu um peso dos ombros. A gente olha para aquelas pessoas e sente uma neutralidade. Nem amor demais, nem ódio demais, nem coisa arada demais, assim, simplesmente neutro. Porque o amor, ele é neutro. O amor não tem um exagero para lado nenhum, ele simplesmente é. Esse amor exagerado é uma busca, né? É uma busca pela substituição do amor de Deus real, que é um amor incondicional, não precisa mostrar nada, nem. Simplesmente é. Assim como ele define várias vezes no livro que Deus é, só. Não tem como explicar, não tem o que falar. Alguma dúvida? É bom, às vezes, a gente reviver, né, uma lição, porque a gente já fez, talvez vocês já tenham feito também, mas depois surgem outras coisas, né? Vão surgindo coisas novas. E aí a gente tem que lembrar que essa aqui é uma que, assim, não tem como a gente querer estudar o 100 ou explicar alguma coisa que a gente está estudando sobre um curso em milagres para alguém ainda curtindo mágoa, curtindo raiva. Mesmo que inconsciente, a gente precisa ir limpando. É a única forma de ir perdoando, e soltando, e soltando. Aqui é uma forma que ele traz para nós, nessa lição, bem, bem física, assim. Não é nada metafórica, não é nada metafórica, não é nada metafísica. É física. É olhar para aquela imagem e desfazer. Olhar para aquela imagem e soltar. Né? Então, ele está trazendo um exercício bem físico aqui para nós. Não é uma viagem, né? Mas esse exercício físico vai nos ajudar com outras coisas também. Tá, queridas? Então, pratiquem essa semana. Pratiquem. E depois, ou na segunda, ou na quinta, não sei se vai ter, mas eu confirmo, a gente conversa sobre isso, para vocês verem as percepções de vocês da semana. Tá bom? Então, uma boa noite e uma boa semana.